Boa noite, está no ar o ICL, segunda edição desta quinta-feira, dia 6 de abril de 2023. Veja agora os destaques do programa de hoje. O presidente Lula recebe jornalistas no Palácio do Planalto e fala de tudo e um pouco mais. Quem conta é Heloísa Vilela. Eu fiquei sabendo. Falou e não explicou as muitas contradições do ex-presidente Bolsonaro no caso das joias das Arábias. E mais, análise do mercado financeiro com Débora Maganha e tem ainda a opinião de César Calejon, Guga Noblat e Helder Maldonado sobre os principais temas do dia. Novamente, muito boa noite ao nosso chat. Véspera de feriado, Páscoa chegando por aí. A gente está quase lá, mas ainda não. Tem série segunda edição, recheada de informações e reflexões, né, sobre o dia de hoje. Boa noite, César Calejon. Boa noite, Rô. Boa noite, comunidade CL. É um prazer estar com vocês. Boa noite, Guga Noblat. Prazer estar pessoalmente hoje, né, Rô? Pois é, conforme anunciado, aqui na nossa salinha. É um prazer receber você aqui também no ICL. Está sempre na nossa tela, sempre distante, lá no Distrito Federal. Olha, vocês estão muito bem aqui nesse estúdio, viu? O estúdio aqui é grandão, é aconchegante, tem essas duas pessoas maravilhosas e hoje eu estou aqui fazendo presença também e agradeço aí a audiência mais uma vez desse público e dessa comunidade maravilhosa. Fique à vontade, porque a casa também é sua, Guga. Bom, vamos lá, porque hoje o presidente Lula recebeu jornalistas para um café da manhã em Brasília, lá no Palácio do Planalto. A entrevista coletiva teve mais de 1h30 de duração. O presidente falou sobre diversos assuntos e a Elo Vilela participou desse café da manhã. Já chegou em Brasília tomando café com o presidente. Mas antes de conversar com o Elo, vamos ver o que o Lula disse sobre a inflação e os juros. Inclusive, o BNDES emprestar dinheiro para o desenvolvimento da taxa de juros real tão alta assim. Eu não vou ficar brigando com o presidente do Banco Central. Não vou ficar brigando porque ele tem coisa no mandato. Quem indicou ele foi o Senado. E daqui a 2 anos vai se discutir o novo presidente do Banco Central. E os novos diretores que precisam mudar, não vão mudar de acordo com os interesses do governo. Pois é. Deixa eu chamar então a Elo Vilela, que participou desse café da manhã, já chegou em Brasília chegando. E Elo, na sua opinião, esse destaque sobre a inflação foi a fala mais importante no café da manhã de hoje? Boa noite. Olha, boa noite. Eu acho que a fala mais importante do presidente foi toda voltada para a necessidade de investir na economia, de gerar empregos, e sem uma redução da taxa de juros isso vai ser praticamente impossível. Agora, ele falou da meta de inflação, e isso foi muito repercutido na imprensa brasileira, mas não acho que foi a fala mais importante, não, até porque o governo tem condição de mudar a meta de inflação. O governo tem 2 cadeiras no comitê que determina a meta de inflação. Então, ele disse que se for preciso reduzir a meta, for preciso alterar a meta, que ela seja alterada. Mas o principal problema é realmente a taxa de juros. E o presidente falou várias vezes da taxa de juros, mas falou muito também da viagem à China. E me deu uma impressão de que o governo brasileiro tem esperanças de trazer investimentos diretos da China para o Brasil, o que não depende da taxa de juros, porque a China investe financiando seus investimentos nos seus próprios bancos. Seria uma maneira, então, de promover, gerar emprego e promover crescimento, escapando dessa taxa de juros escorchante que existe no Brasil hoje. Agora, ele falou isso e disse muito claro, não vai haver privatização para gerar investimentos no Brasil. Quem quiser investir, que invista do zero. E também deixou claro que, voltando da viagem à China, esse será o foco total do governo, a economia.
Elô, boa noite, prazer falar contigo, querida. Eu vi hoje que o Lula fez durante esse encontro, ele fez uma fala bastante incisiva, dizendo que, exceto pela Crimeia, o Putin não pode ficar com os territórios que foram invadidos pela Rússia. Eu gostaria de explorar esse tema contigo e saber o que mais foi dito, porque me parece que é um tema absurdamente sensível, que remete a uma reorganização da governança global. O mundo está mudando e, de alguma forma, o Brasil precisa ter bastante cuidado como ele se posiciona nessa questão. A gente viu agora a China fazendo um voto aí de confiança na Dilma Rousseff, ela assume a própria presidência do BRICS, isso é bastante importante. O que mais foi dito nesse encontro que você presenciou e como é que você sente que vai ser a postura do Lula nessa viagem que ele faz semana que vem a Pequim? Olha, Calixto, acho que ele teve uma postura muito firme, muito clara a respeito da situação da guerra da Ucrânia. E ele não poupou críticas a ninguém. Ele criticou Putin, dizendo que é inconcebível esse tipo de invasão de um outro país e que, numa hora de negociação, que a Rússia não pode ficar com os territórios que ocupou agora, com exceção da Crimeia, que é uma ocupação já desde 2014, que ele acha que esses territórios ocupados agora não devem ficar com a Rússia agora. Ele não é só a Rússia, não. Ele também criticou os Estados Unidos e a Europa pelo que disse ter sido uma corrida a apoiar a Ucrânia nessa guerra, alimentar essa guerra, sem esgotar os mecanismos de negociação de paz. Ele acha que os Estados Unidos e a Europa deveriam ter tentado evitar essa guerra ou intervir para que ela acabasse o quanto antes, coisa que, na opinião do presidente, não foi feita. Então, ele acha que agora existe a possibilidade de discutir uma paz, o cessar-fogo, porque ele considera que os dois países estão esperando que alguém de fora chegue e diga: olha, chega dessa guerra, vamos negociar a paz. E ele acha que Brasil, China, Índia, Indonésia são alguns países que podem ajudar a construir esse caminho. E ele espera voltar da China com algumas respostas nessa direção. Acho que a gente tem, inclusive, uma fala dele onde isso fica muito claro. Vamos ouvir? Vamos lá. De tranquilidade. Porque essa guerra da Ucrânia e essa guerra da Rússia, ela começa a ganhar menos importância pela guerra que está no seio da humanidade. O que está acontecendo nas escolas do mundo inteiro, o que está acontecendo na juventude, nós vamos encontrar uma solução, que é uma crise humanitária mesmo. E eu pretendo poder ser entendido pelo Xi Jinping e quero que ele me convença, sabe, de que a China pode participar ativamente. É isso que uma das coisas que eu vou fazer, além de discutir o próximo, mas esse da paz é um dos temas prioritários que eu vou discutir. Além de discutir o desenvolvimento do Brasil, eu quero que os chineses compreendam que o investimento deles aqui está maravilhosamente bem feito. Muito, mas muito bem-vindo, né, Elô? Exatamente. Ele disse muito claramente que espera voltar da China com um grupo já formado para discutir a paz na Ucrânia. Guga. Oi, Elô, tudo bom? Prazer falar contigo aqui direto do estúdio. Elô, a gente viu nessa fala há pouco, que foi mostrada aqui no ICL, que o Lula está ainda naquele discurso de pressionar o Roberto Campos para baixar os juros, porém, ali ele disse que não vai bater de frente. Parece que ele está baixando um pouco o tom. Parte da imprensa está fazendo essa leitura. O que você achou? Você acha que está mudando a maneira de se pressionar? Você acha que a partir de agora vai ser outro tom? Eu acho que não, arriscaria que não, porque ele falou várias vezes, não foi uma nem duas, essa taxa de juros é impossível, esses juros é inaceitável, ele repetiu isso mais de uma vez. Então, se ele não falou diretamente do presidente do Banco Central quando falou dos juros, mas ele falou dos juros sim, condenou
esse nível de juros, dizendo que é impossível o país se desenvolver e crescer dessa maneira. O que eu acho que talvez mude seja, depois dessa volta dele da China, a estratégia de como lidar com isso. Como tentar fazer com que essa taxa mude, que tipo de pressão, de como essa pressão será aplicada. Mas desistir ou amenizar essa briga em torno da necessidade de reduzir a taxa de juros me parece que está longe de acontecer para esse governo. Agora, Elô, o Lula também falou sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Não falou o nome de Campos Neto, mas quase falou Bolsonaro. Vamos ver. Vai ter muito processo contra o Bolsonaro, porque ele cometeu muitos erros. E o mais grave deles, na minha opinião, ainda não está sendo sequer discutido, que foi as 700 mil vítimas da Covid, de qual pelo menos metade é da responsabilidade da irresponsabilidade dele. Primeiro, eu tenho meditado todo dia para mim não falar esse nome que você falou. Por isso que eu não citei os nomes. Porque ele me proibiu. Eu não tenho que falar nem da coisa nem de coisa. Estamos bem, hein, Elô? De conja e conjo para coisa e coisa, né? Pois é, agora na mesma sequência dessa fala, ele mencionou o ex-presidente Bolsonaro. Então, ele mesmo não obedeceu, segundo contou as ordens do ministro Paulo Pimenta, né? Acabou mencionando Bolsonaro, sim. Eu acho que foi uma fala importante quando ele disse que essa ação a qual Bolsonaro está respondendo, que ele foi depor a respeito das joias, né? Porque, por enquanto, ele não é réu, não é acusado, mas ele foi dar explicações. Ele disse que é apenas a primeira e que outras virão, e que, na opinião dele, como vocês ouviram, as vítimas da Covid é a maior acusação, a mais importante contra ele. Eu juntaria aí o genocídio dos povos indígenas, especialmente dos Yanomamis. Seguramente, tem uma série de coisas que incidem esse tipo de imagem, por exemplo, que vocês estão vendo aí, ele se articulando essas imagens, por exemplo, ele utiliza um tripé de câmera, diz que vamos fuzilar a petralhada, por exemplo. É óbvio que isso incide num nível de violência que foi destilada no Brasil ao longo dos últimos anos, que você acaba tendo todo tipo de explosão que resulta no 8 de janeiro de 2023, que você resulta na ascensão e no fomento, pelo menos, usar um termo mais interessante, de grupos que têm um cariz nazi-fascista no país, que você acaba estimulando esse tipo de ato violência, como infelizmente a gente viu em Blumenau. É óbvio que no nível sociológico existe uma correlação muito intrínseca entre todas essas coisas. Agora, eu gostaria de ouvir do Noblar, que é um comunicador bastante experiente. Me parece, Noblar, que o fato dele estar sendo aconselhado, olha, presidente, não diga, não cite o nome dessas pessoas. Esse senador, o Sérgio Moro, ele é uma figura menor, o senhor é presidente, me parece que toda vez que o senhor cita o nome do Sérgio Moro ou do Bolsonaro, que nem cargo eletivo hoje de fato tem, o senhor os traz para o centro do debate sociopolítico. E me parece que ele entendeu o recado e está procurando praticar, né, Noblar? Porque ele sabe que quem vai liderar a oposição hoje é aquele que estiver hasteando a bandeira do antipetismo. A oposição no Brasil, há muitos anos, desde pelo menos a primeira eleição do Lula, se resume àqueles que conseguem se tornar o polo do antipetismo. E hoje, o polo do antipetismo ainda é o bolsonarismo, mas tem o morismo, tem o Sérgio Moro, que também surfou nessa onda. Sem o antipetismo, não existiriam nenhuma dessas duas figuras, nem Sérgio Moro, nem Bolsonaro, duas figuras que se complementaram, que se uniram, que em determinado momento conseguiram juntos, com esse discurso de atacar o PT, um discurso de supostamente limpar a política, conseguiram o poder, conseguiram o status que eles têm hoje. Um se tornou presidente, o outro se tornou quase que ministro do STF, ministro da Justiça, estava surfando, caminhando para se tornar um ministro do STF, mas a gente sabe que é o antipetismo, eles vivem na sombra do antipetismo. O Paulo Pimenta, que comanda hoje a SECOM, que foi quem aconselhou o Lula a parar de citá-los, sabe disso, eu sei disso, o Lula também sabe, porém o Lula às vezes acusa golpe.
o Lula às vezes não se segura. Então ele está sendo aconselhado a entender o poder que ele tem, o poder inclusive de transferir para alguém essa imagem de ser o antipetista, o que vai acabar transformando ele numa pessoa muito mais relevante. O Sérgio Moro saiu do ostracismo e passou para as manchetes do jornal, basicamente porque o Lula se meteu naquela história e resolveu criticar. O Bolsonaro, até hoje, está aí tentando continuar num ringue com o Lula, entre o bolsonarismo e o Lula. Então o Lula não pode cair nesse jogo, claro. Mas eu fiquei feliz que a mensagem chegou, porque a gente tem falado sobre isso aqui no ICL há pelo menos umas 3 semanas, para não dizer um mês, né? Que cada vez que o presidente cita ou se refere, né, a Sérgio Moro, enfim, ao ex-presidente, ele bota todo mundo na mesma conversa, na mesma mesa de discussão, certo, Elô? Exatamente. Eles não têm lugar nessa mesa, me parece, né? O lugar deles não é nessa mesa onde está o presidente da República. Bom, e ontem o ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que o governo pode rever a política de preços da Petrobras. Essa declaração repercutiu na imprensa. Olha só o que o Lula disse sobre isso hoje. Durante a campanha, eu disse que era preciso abrasileirar o preço da gasolina, o preço do diesel. O Brasil não tem porquê estar submetido a PPI. Não tem porquê. Mas esse é um problema que nós vamos discutir no momento certo. 2 coisas aí, Rô. A primeira é que eu te diria que esse é um tema absurdamente sensível, nevrálgico para a população brasileira hoje. Se você acompanha a reação das mídias sociais, por exemplo, você vai descobrir aí que tem algo em torno de 95% de aprovação para que a PPI seja removida. As pessoas não entendem por que elas ganham em real e elas precisam pagar preço que está indexado pelo dólar. Eu te diria que esse é um tema que reúne quase unanimidade da população brasileira hoje. Vai ser mesmo as pessoas que estão na direita, no espectro político ideológico, essas pessoas vão te dizer que não, eu sou a favor, porque isso vai reduzir o preço da gasolina, consequentemente reduz o preço de tudo que incide a seguir, porque as coisas precisam ser transportadas. Então é um tema absurdamente sensível. O governo federal tem que olhar com muito cuidado para isso. Esse é o primeiro ponto. Para encerrar minha fala, me parece que o gabinete ministerial precisa ter um pouco mais de cuidado, porque já não é a primeira vez que a gente vê um ministro dando notícia, a mídia repercute, as redes sociais se agitam. É óbvio que se você tem um ministro de Estado dizendo o que quer que seja, eu, enquanto comunicador, usei o meu Twitter para dizer, olha, o governo anunciou que vai derrubar a PPI. Mas não é bem assim, a gente vai, mas no momento oportuno. O Lula já deu essa mensagem de uma forma muito clara, reúna os ministros na Casa Civil, alinhe a mensagem antes de fazer qualquer tipo de comunicado, porque isso acaba gerando um certo mal-estar na medida em que o ministro de Estado diz uma coisa e depois o presidente da República tem que dizer que não é bem assim e que essa medida virá no momento oportuno. Acho que esse é um cuidado que tem que ser melhor trabalhado na comunicação do governo. É isso, né, Guga? O presidente Lula já tinha dado um puxão de orelha em todo mundo na reunião ministerial, mas voltou a acontecer, né? O último caso tinha sido das passagens de R$200. Exatamente. E agora voltou a acontecer de novo, o Márcio França já foi desautorizado e agora está uma sequência de ministros que estão saindo a público, lançando propostas, ideias, que depois o Lula está indo lá e está cortando a asinha, porque o Lula está com essa imagem agora de mais centralizador e, enfim, pode ser que seja de fato esse o Lula que a gente vai ter daqui para frente, alguém que não vai deixar que os outros ministros façam esse tipo de comentário que serve como balão de ensaio para medir se aquilo vai dar certo ou não. Vai ter que passar pela Casa Civil, vai ter que passar pelo Rui Costa, vai ter que passar pelo Lula antes de fazer de criar esse tipo de ruído, porque esse tipo de ruído é ruim. Depois o governo acaba tendo que voltar atrás, como teve que voltar atrás em duas propostas que parte da esquerda recebeu muito bem e que acaba depois o governo tendo que, enfim, desautorizar essas propostas que estavam agradando a militância do próprio governo. É claro que, enfim, o Lula tem que ter esse cuidado, ele não pode deixar solto, né, do jeito que está. Exato. É aquela coisa, né, Lô? Um alinhamento dos bastidores não faz mal a ninguém, né?
não faz mal a ninguém. E eu acrescentaria que, quando o Lula começou a falar desse assunto, ele deixou muito claro que, primeiro, foi surpreendido pela fala do ministro, e, em segundo lugar, que não gostou nem um pouco. Ele disse: só vai haver mudança na política de preços da Petrobras quando o governo convocar uma reunião para discutir o assunto. Então, ele se mostrou bastante irritado, e a impressão que a gente tem é que Lula quer uma casa muito bem organizada, especialmente quando a gente está falando de um assunto, como disse o Callejon, tão sensível, tão importante e tão fundamental para a economia como um todo. Então, ele deixou claro que não gostou nem um pouco e que, se está havendo algum desentendimento, isso será corrigido, mas chamou para si a responsabilidade de convocar uma reunião, quando achar oportuno, para discutir essa questão do preço da gasolina. Elô, agora é o momento que todo mundo gosta aqui, o momento contigo. Queria o seu olhar sobre esse café da manhã, o que você traz para a gente de bastidor ali, o que chamou a sua atenção, o que você pode dividir com a gente? Olha, tem dois acontecimentos que chamaram a minha atenção. O primeiro foi que essa reunião, esse café da manhã, existia um embargo de meia hora, ou seja, todos os jornalistas presentes tinham obrigação de não publicar absolutamente nada até depois de meia hora após o café da manhã. Acontece que, assim que Lula falou sobre a necessidade de reduzir a meta de inflação, caso essa seja mesmo uma necessidade, algum jornalista, na mesma hora, publicou ou na internet ou em algum local essa informação, o que provocou, ao longo da entrevista, uma cobrança dos jornalistas por uma reação do presidente, já que essa fala dele já provocava reações no mercado financeiro. Isso me chamou muita atenção porque, até onde eu sei, o embargo é algo que os jornalistas todos têm que seriamente respeitar. Se não respeitaram dessa vez, da próxima ninguém respeitar. Então, eu fiquei me perguntando, quando eu saí, o que a Secretaria de Comunicação vai fazer para que esse tipo de embargo seja respeitado daqui para frente. Bom, a outra coisa que me chamou a atenção foi que, no momento em que a coletiva terminou, os jornalistas se aproximaram do presidente para tirar uma foto. Parece que já é uma tradição. Foi a primeira vez que eu estive lá, foi a primeira vez que eu vi isso acontecer. E eu cheguei muito perto do presidente, e a jornalista da TV Globo também estava muito próxima dele. E Lula se virou para ela e perguntou: o que foi isso? O que a TV Globo está fazendo? Por que ela está fazendo isso? Se referindo às demissões em massa na redação da TV Globo. E a jornalista da rede disse a ele: eu não sei, o senhor teria que perguntar mais lá em cima, dizendo a direção da empresa. Mas, na sequência, ela acrescentou um comentário. Ela disse: a TV Globo faz seus planejamentos de longo prazo, vendo o que vai acontecer na economia. E a perspectiva é de recessão, ou seja, ela justificou as demissões dizendo que é por causa de uma perspectiva de recessão. E o presidente retrucou: acho que não, acho que eles estão se desfazendo de salários maiores para contratar 2 ou 3 pessoas com salários mais baixos. Eu achei essa conversa bastante interessante. Acho que é algo que a gente não imagina que aconteça nos bastidores. Bom, vamos de trás para frente, né? Primeiro, repercutir um pouco sobre essa questão da Rede Globo, que eu acho que, enfim, temos questões, e é público e notório, que a Rede Globo enfrenta problemas financeiros há muito tempo, né? E relacionar realmente ao ano passado, ou há 5 anos atrás, me parece um pouco estranho, né? Eu acho que tem essas duas coisas, Rô. Eu acho que tem um novo modelo que surge com a intensificação de internet, de podcast, enfim, é toda uma outra dinâmica societária em termos de comunicação social, e que essa grande estrutura de pagar salários milionários para comunicadores talvez não necessariamente se sustente, pode ser que isso esteja com os dias contados, sim. Agora, tem uma outra coisa que eu chamo a atenção aqui, e que eu venho dizendo durante o programa, que sob o comando do Campos Neto, o Bacen, a meu ver, essa é a minha opinião particular, tem utilizado a nossa política monetária como uma arma política contra o governo federal. Parece claro. O senador Randolfo Rodrigues deu uma entrevista aqui no ICL essa semana. Ele disse que a ata, para ser totalmente fiel ao que o Randolph disse,
Ele disse, não, a ata que saiu do Copom, aquilo é político, eu não tenho a menor dúvida. Ele disse isso. Eu perguntei para o André Roncaglia, que é um doutor em economia, que faz análises absurdamente técnicas e que me disse que não, eu repensei e me parece que esse é o fato. Me parece que, de fato, existe uma atuação política por parte do Bacen no sentido de prejudicar o governo federal. Pode ser, a meu ver, e aí é meramente especulativo, eu estou lançando uma ideia no ar, que, de fato, esses principais grupos empresariais de comunicação do país já estão percebendo que existe aí uma certa deliberação no sentido de agudizar esse processo, essa bomba que vai estourar no colo do governo, e estão apertando os cintos, entende? Porque também é muito sintomático quando uma jornalista da maior emissora do país te diz, eles já estão fazendo... Pensando em recessão. Exato, né? Ajustes que remetem a um horizonte futuro que vai remeter a uma certa recessão. Eu acho que é mais um sinal de alerta para o governo federal nesse sentido. Mas tem uma crise que, de fato, toda a mídia está vivendo e que vem por conta desse novo modelo de comunicação, que não é só um novo modelo na forma de se comunicar, que tem a internet, mas também na forma de se fazer a publicidade e de se dividir, de se fazer essa divisão dos lucros e para onde a publicidade vai. A internet ela revolucionou também a maneira como a publicidade atua. Sim. Então, isso foi o que, de fato, limou boa parte da grana da Rede Globo. A Rede Globo está perdendo muito dinheiro com esse novo modelo, com essa nova forma de se fazer publicidade, de se chegar ao seu público, que é muitas vezes indo atrás de um influenciador, pegando aquele que está na rede social e não mais basicamente um monopólio das redes de televisão, onde a Globo dominava esse monopólio e a grana ia basicamente para a Globo. Então, com essa enxurrada de dinheiro que diminuiu, é claro que a consequência é essa, eles vão ter que, infelizmente, eles vão ter que demitir, até porque o dono da Rede Globo, os donos da Globo, eles têm bilhões na conta deles, mas eles não vão querer dividir o dinheiro. Claro. Então é óbvio que eles vão ter que demitir. Se eles quisessem, eles teriam como segurar ainda por mais tempo isso, só que eles teriam que parar de lucrar tanto quanto eles lucram. Tem esse detalhe também, claro. Esse detalhe nunca falha. Eu acho que esse detalhe é fundamental, sabe? Guga, porque eu estava lendo hoje um texto muito interessante da nossa queridíssima Cristina Serra, onde ela justamente destacava isso. Primeiro, algumas das pessoas que estão sendo demitidas não são todas os jornalistas com os maiores salários, tem muitas pessoas técnicos também que estão sendo demitidas, e são pessoas que fizeram a TV Globo ser o que a TV Globo é. Algumas delas passaram a vida inteira dentro da TV Globo, fizeram a carreira inteira e hoje estão na faixa dos 50 e 60 anos. A TV Globo não seria o que ela é hoje sem essas pessoas. E a família dona da TV Globo é uma família de milionários que deveria reconhecer o que essas pessoas fizeram para construir o império que elas têm. Então, talvez essas pessoas pudessem ser remanejadas para outras áreas que a empresa está desenvolvendo, de mais tecnologia, mais internet, e não simplesmente essa experiência toda e esse fazer, né, dessa empresa ser dispensado numa hora dessa. Com certeza. Só adicionando 2 pontos que eu acho que também influencia nessa discussão, a Globo perdeu a exclusividade de muitas transmissões, o que abalou profundamente a entrada publicitária, mas eu acho que a gente pode também ampliar e sair um pouco da mídia tradicional, que é entender que hoje também as big techs e todas essas empresas digital, que nasceram em digital, também estão demitindo funcionários. Então, é uma adequação total nos meios de comunicação. Isso passa por tradicionais, por novas, a gente está caminhando e a gente não sabe ainda onde vai chegar. Então, é um modelo que a gente está entendendo ainda como é que vai funcionar. É verdade, se adaptando ao momento. Se adaptando, exatamente. E a Globo, e os donos da Globo, se eu não me engano, não são só milionários, são bilionários. Eu me lembro que eu já, um tempo atrás, eu tinha, acho, 2 bilhões que um tinha na conta. Eu falei, 2 bilhões? A Globo tem uma dívida de, sei lá, 500 milhões. Por que não paga? Mas, enfim. O cara tem 2 milhões na conta, irmão, paga. Aí a gente tem que chamar o Edu Moreira para explicar para a gente, né? Tanto dinheiro na conta e a empresa no prejuízo. Elô, a gente tem um registro seu da sua chegada em Brasília em grande estilo. Bota aqui na tela para a gente ver. Olha lá ela.
Olha lá ela, pertinho eu fui do me presidente apresentar ao Lula. presidente Lula. Aproveitei para me apresentar a ele, contar para ele que eu, desde os 5 anos, vim de vez para o Brasil, que eu estava muito otimista com isso e que estou ali representando o ICL, que o ICL agora está em Brasília. Então, acho que foi bem bacana. Ele, que bom, querida. Como ele costuma fazer com aquela simpatia dele, né? Que lindo. ICL in the house, em Brasília. Obrigada, Elô. Um bom feriado para você, querida. Um beijo. Bom feriado para vocês, pessoal. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Um beijo. Obrigado, Elô. Boa noite. É isso aí, ICL em Brasília, né? Já tem o Guga, tem a Elô e a equipe vai aumentando, porque assunto é o que não falta, né, Guga? Brasília tem todo dia. Com o Bolsonaro, não vou mentir, com o Bolsonaro tinha mais. Inclusive, a mídia, os grandes portais, eu conversei ontem sobre isso, estão perdendo muita audiência. Porque o Bolsonaro era sempre uma patetice, e isso, querendo ou não, essas crises geram audiência. Então, os jornalistas vão ter que se readaptar a esse momento, que a gente tinha notícia o tempo inteiro, né? E agora, de fato, vai ter que trabalhar, vai ter que cavar, vai ter que ir atrás, não vai ter aquela oferta, aquela enxurrada de bobagem para a gente ganhar audiência fácil, mas não. Pois é. Deixa eu chamar o Helder Maldonado para a nossa conversa. Boa noite, Helder. Melhorou da Covid? Tudo certo por aí? Boa noite, Roberta. Boa noite, César, Guga. Melhorei, estou bem melhor aqui, embora as pessoas aqui em casa ainda estejam com resquício de gripe e tudo mais, mas pelo que eu percebo é geral nas escolas aqui na região, então eu estou tranquilo, assim, a gente está tratando, óbvio que é chato, mas está todo mundo razoável, dá para tocar a vida aí. Vamos lá. Então, a gente não poderia, então, terminar, né, a semana sem falar, claro, das joias das Arábias, que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso porque Jair Bolsonaro prestou depoimento na Polícia Federal na quarta-feira, e pelo que saiu na imprensa até agora, ele pouco esclareceu, para não dizer que ele nada esclareceu, né? E caiu em contradições. Segundo a Juliana Dalpiva, do UOL, Bolsonaro não citou Michele em seu depoimento. Mas olha o que ele disse antes, segundo relatos da imprensa. Vamos ver os prints aqui, Helder, juntos. Olha só. Michele podia usar, só não podia se desfazer, diz Bolsonaro sobre joias que teriam sido trazidas ilegalmente para o Brasil, dia 4 de março de 2023. E tem outra, ó. Bolsonaro, jamais se saberia das joias se não tivessem sido cadastradas, dia 30/3 de 2023. É fácil, né? Fazer esse match, esse confronto. Exatamente. O Bolsonaro cai muito em contradição nessa história, inclusive até mesmo com a história de ele ter escondido as joias na casa do Nelson Piquet. Sabe, existia ali uma intenção mesmo de se apropriar disso e eventualmente fazer dinheiro. Como o próprio Chico Sá fala aqui, transformar as joias no mesmo destino em que foi transformada a taça Jules Rimet. Não tem como a gente não pensar isso. Houve, sim, toda uma série de crimes cometidos pelo Bolsonaro, inclusive mandando ajudante de ordens, tentando pegar as joias no aeroporto de Guarulhos. Se não havia a intenção, se desde o início o princípio do Bolsonaro era registrar e não usar isso de uma maneira ilegal, ele não teria passado por todas essas situações, começando pelo aquele momento, né, em que o assessor do Bento foi pego ali no aeroporto com o cavalinho já quebrado e o kit destruído praticamente, a caixinha, dentro da mochila dele, que ele colocou de qualquer maneira, e aí o ministro de Minas e Energia daquele período veio falar que não sabia o que foi entregue lá na Arábia Saudita. Imagina só, você receber um presente de um saudita e imaginar que ali dentro vai ter algo que não tenha valor nenhum. Deve ser uma camisetinha da Hering. Não, isso aqui é uma blusinha que ele comprou na Shein e tá mandando para a Micheque. Claro que não, né? Todo mundo aí tá tentando subestimar a inteligência dos outros. Exato, é uma situação tragicômica. Tem um termo que o Maldonado utiliza, que é humor involuntário. E o Bolsonaro, ele é o maior produtor de humor involuntário que essa nação já viu. Seria cômico se não fosse trágico, e agora parece que a coisa vai complicar. Com base no depoimento que ele deu ontem, ao que tudo indica,
ele pode ser acusado de peculato, que é um crime que rende aí entre 2 e 12 anos de cadeia, é um crime sério, quando você, enquanto figura parlamentar, se apropria de algo de forma ilícita. Ao que tudo indica, é precisamente o caso do Bolsonaro com essas joias. Tem uma série de outras coisas que receber propina, que poderiam caracterizar. A gente sabe, a gente já discutiu isso aqui no programa, que ele cometeu crime de epidemia, ele cometeu crime de genocídio contra os Yanomami, ele cometeu crime contra a democracia brasileira. Todos esses são crimes que estão tipificados no ordenamento jurídico nacional. Agora, esse crime de peculato, no caso das joias, ele é muito mais fácil de se caracterizar, porque existe a tal da materialidade jurídica que a gente tanto discute no programa, Rô, entende? Isso é algo muito mais sensível, que torna a situação do Bolsonaro mais delicada nesse caso, e pode ser que ele arque com as consequências mais sérias, né, Noblar? Se ele não arcar com consequência depois de todas as provas que a gente já tem, todas as contradições, aí não existe mais justiça no Brasil. A justiça no Brasil é completamente enviesada, uma justiça que é capaz de prender alguém por conta de um suposto triplex e depois ter que soltar, já que o juiz era suspeito, agora fazer vista grossa para um outro cidadão, um outro político, esse sim, com dezenas de provas, dezenas de indícios. As contradições são ridículas. O depoimento de ontem é inacreditável você imaginar que um advogado é capaz de deixar o seu cliente passar por aquilo. Fala aí, não é possível. Como é que os caras têm coragem de tentar jogar aquele tipo de ideia de que só soube um ano depois? Isso, por exemplo, nada do que ele falou se sustenta. De que só soube um ano depois. A gente tem ele recebendo um estojo, um dos estojos antes, guardando, moqueando um outro presente lá na fazenda do Nelson Piquet. A gente tem os ofícios da turma toda dele tentando reaver as joias. É tudo tão escancarado. Aí o cara fala, não, soube um ano depois, eu não queria que acontecesse um incidente diplomático. Vai que as pessoas leiloam as joias e aí se torna um incidente. Olha que coisa patética. Guga, vamos ver. Enfim, vamos ver. Nas manchetes ridículo. dos jornais, porque está documentado, né? A gente tem tudo aqui. Olha só, Bolsonaro diz à PF que só soube das joias em 2022, mas um ano antes do seu gabinete tentou reaver colar. E sabemos que pelo menos 8 vezes, certo? 8 vezes. 8 vezes. E mandando a equipe dele até lá em Guarulhos depois tentar pegar de última hora e já colocando no sistema da presidência que era para acervo pessoal, porque estava acreditando que ia conseguir reaver as joias. Então já estava tudo preparado para ele meter no bolso e ir embora. Aí quando acaba o governo, nunca mais ele tenta resolver um incidente diplomático. Ele finge que nada aconteceu, ele tenta só desaparecer e deixar a história esfriar. Não tem. Bolsonaro Não faz o menor sentido. Não, gente. E onde estava Muamba? Olha só, ó, do Estadão. Bolsonaro guardou joias e outros presentes em fazenda de Nelson Piquet, em Brasília, Helder. 28/3/2023. Exatamente. Guardou a muamba embaixo da cama box do Nelson Piquet. Aliás, cama box, inclusive, é um elemento muito peculiar aqui entre os fascistas da América do Sul. A Jeanine Áñez, que foi a golpista que destituiu Evo Morales, foi pega pela polícia escondida dentro de uma cama box. Agora o Bolsonaro esconde as joias, o relógio cravejado de diamantes na cama box do Nelson Piquet, lá na fazenda que ele mantém. É muito absurda essa história, ela tem elementos tétricos, o Bolsonaro se contradiz a todo momento e você vai pegar a linha do tempo dessa história e perceber que a intenção dele era fazer dinheiro de alguma maneira. Como ele transformaria isso em dinheiro, eu não sei. Porque eu não imagino o Bolsonaro, por exemplo, usando joias da Chopard com uma camisa falsa do Palmeiras, da época da Pirelli, uma bermuda tactel e um Raider, entendeu? Nem combina com o Bolsonaro esse tipo de joia. E ele nem tem mesmo entendimento do que aquilo significa. Se ele tivesse levado para um ourives diretamente, sem passar pelo Nelson Piquet, que deve conhecer, joias, o cara falaria para ele, isso aqui, Bolsonaro, isso aqui é 50 mil te dou, cara. Bolsonaro acreditaria, eu acreditaria também, porque eu não tenho um conhecimento disso daí. O Bolsonaro acreditaria também, mas como ele viu ali que o negócio era realmente muito caro, muito valioso, e inclusive o Reinaldo Azevedo disse que está subestimado, viu, o valor que estão publicando na imprensa.
Ele conversou com pessoas ricas do círculo social dele, e o Reinaldo tem mesmo acesso a pessoas ricas, diferente de nós aqui, e ele disse que as pessoas acreditam que só um dos diamantes que estão ali no relógio, na pulseira, não sei, é avaliado em 3 ou 4 milhões. Nossa. Então, 20 milhões estaria aí subestimado, subvalorizado. Pode passar desse valor, sim. Só um detalhe, ele foi garimpeiro, ele já foi atrás de ouro, ele tem uma noção do quanto vale. E a gente sabe que o método mais eficaz para você esconder dinheiro para receber suborno, um dos mais eficazes, sem dúvida, é pedra preciosa. Então, há, inclusive, essa investigação. Será que não foi suborno? Essa investigação não acabou. Ele provavelmente vai ser indiciado por peculato, talvez prevaricação, descaminho, mas pode ser suborno essa história. São 3 presentes que os árabes deram para o Bolsonaro. Ninguém ganha tanto presente valioso se não tiver algum interesse ali. Enfim, não dá para acreditar que só foi porque quiseram agradar o Bolsonaro. E só um pequeno parênteses, eu acho que algo que o Noblar colocou aqui é extremamente pertinente, que é, a despeito de todo esse caráter cômico, se o Bolsonaro não for confrontado com medidas efetivas nesse caso, o que está em jogo aqui é o ordenamento jurídico nacional. A essa altura, com esse nível de exposição, com tudo que pesa contra ele, e eu já disse isso várias vezes no programa, não tem outra saída. Ou ele vai responder perante a lei, considerando os crimes que ele cometeu nessa ocasião, ou existe o sério risco de todo o ordenamento jurídico nacional sair bastante danificado e desmoralizado dessa situação. Descrença total, exato, né, César? Há outras contradições. Vamos dar uma olhada no vídeo. Eu fiquei sabendo, a minha esposa também, a minha esposa ficou sabendo pela imprensa. Eu estava no Brasil quando foi acertado lá e eu fiquei sabendo pela imprensa. 2 coisas aí, veja, eu não sei quem de vocês já acertou presente de 20 milhões de reais. Né? A gente vai acertar o presente adequado para mim, são joias e um relógio e uma caneta e uma abotoadura da Chopard que custa 20 milhões. Eu acho pouco provável. Agora, a questão fundamental aqui, gente, é que mentir é muito mais fácil do que sustentar a mentira. Porque uma vez que você precisa sustentar essa mentira, você acaba incorrendo nesse tipo de contradição e que vocês viram aí nessa fala. Então a gente acertou o presente, mas eu e minha esposa só sabíamos... Mas espera um pouco, o senhor acabou de dizer que acertou, que sabia que o presente foi acertado e que o senhor estava no Brasil quando isso aconteceu. Então, mentir é muito mais fácil do que sustentar a mentira. E isso já é bem mais complicado. Outra contradição que ficou óbvia agora, ele diz nesse vídeo que ficou sabendo pela imprensa. Ontem ele teve que admitir que soube em dezembro de 2022. A imprensa só soube disso agora. Mas é uma série de lorota. Nada se sustenta porque a gente sabe que ele está mentindo. Exato. A gente sabe, Bolsonaro, você é um cascateiro, você é um mentiroso, você é o político que mais... Olha, muito político mente, mas como você, ninguém. O que mais mentiu, tem séries de reportagens mostrando... Eram 3 ou 4 mentiras por semana. Mentiras que os jornalistas checavam, fora as outras mentirinhas. Então, um sujeito como você, com esse perfil, agora contando uma história dessa, você acha que alguém vai cair, Bolsonaro? E, Helder, além do depoimento do ex-presidente, existem outros depoimentos também que certamente a polícia vai confrontar ali, né? Para pegar no detalhe. Exatamente, tem um dos depoimentos aí que ele pode colocar aí o Anderson Torres em maus lençóis, porque é um depoimento que contradiz o que foi falado pelo Anderson Torres anteriormente. E o Anderson Torres, ele tá numa berlinda, né? Ele já teve tantos advogados desde o começo dessa história, inclusive até o Demóstenes Torres, que é ex-senador e foi cassado por vínculo com o Carlinhos Cachoeira, que eu não sei muito bem qual rumo ele vai seguir na defesa. Eu não sei se o Anderson Torres vai apelar para delação, eu não sei se ele vai manter a fidelidade canina ao Bolsonaro, mas fato é que o Anderson Torres, ele está naquela posição de ser o primeiro a rodar dentro do bolsonarismo.
E a pessoa, ela fica muito resignada quando é a primeira a se dar mal. Porque ela até pode esperar que vai se dar mal, mas ela não quer ser a primeira, porque o primeiro é o otário. Ele é considerado o otário dentro de uma gangue, dentro de uma turma, dentro de um movimento. E o Anderson Torres está nesse momento, nesse papel. Só que ele sabe muito também. E ele é um cara que esteve por trás de articulações de golpe, ele esteve por trás de blindagem da família Bolsonaro. Existe no momento aí, com certeza, uma tensão que resvala tanto no Jair quanto no Anderson Torres, que a qualquer momento pode mudar o rumo do comportamento dele e falar, bom, acho que talvez seja o caso de entregar alguém. Talvez não o Bolsonaro. Pode ser outra pessoa que ele queira incriminar, porque uma coisa que é sempre muito ruim num caso como esse é ficar sozinho, é rodar sozinho. Você tem um sentimento que você também é um otário. Você se sente assim. É muito triste a situação do Anderson Torres, para ele, claro, para mim não, é maravilhosa. É muito triste a situação do Anderson Torres e ele vai mesmo repensar algumas convicções que tinha há 3 meses, quando foi encarcerado, né? Pois é. E olha só, Helder, a produção do ICL voa, é pole position. Tá todo mundo de olho, de ouvidos atentos aqui à sua fala. E olha que eles prepararam pra gente aqui. Ó. Aqui é tudo muito rápido, meu querido. Olha só a cama box, Nelson Piquet. Você não pediu, Maldonado? A box é demais. A cama box? Tá aí a sua cama box. Agora, o papel de otário, a disputa é entre o Anderson Torres e o Daniel Silveira. E o Daniel Silveira também há esse papo. Será que Daniel Silveira vai delatar? Porque ele está em depressão, está preso. Já disseram que da outra vez que ele ficou preso, ele chorava copiosamente dentro da prisão. E agora ele está lá em deprê, esperando um aceno de Jair Bolsonaro que não vem. Então temos 2 abandonados. Anderson Torres, que já trocou de advogado, estava com o advogado ali que era da turma do Bolsonaro, não está mais, Daniel Silveira. E aí também fica no ar agora esse ambiente de será que o Daniel delata? Eu acho que... Eu não sei se ele tem muito que delatar. O Anderson tem mais. Eu acho que não. O Anderson tem mais. Tem muito mais. O Anderson realmente, se quiser pipocar tudo... Traz o celular de volta, Anderson. Pega, acha o celular, vai. Aquele celular que você fingiu que sumiu. Pega o celular, mostra a verdade aí pra gente. Sabe que eu estava lendo esses dias que o apelido do Anderson é Piu Piu, né? Do Anderson Torres. Do Anderson Torres é Piu Piu. Junto a PF, né? Junto a PF. Foi no Piu Piu gostar muito do... Ele parece. Eu ia falar, ele parece e gosta, né? Assim, então... Além dele se aproveitar de pássaros silvestres, ele parece um. Exato. Pois é. Bom, vamos trocar um pouco de assunto, porque essa semana o ICL Notícias deu em primeira mão uma grave denúncia do jornalista Leandro Demore, uma história que envolve o pai da juíza da Lava Jato, Gabriela Hadid, apontada como suspeito de vender para o exterior tecnologia de uma unidade da Petrobras, a PetroSix. O próprio presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, quando saiu a reportagem, procurou o ICL e avisou que vai investigar o caso. César, o que você acredita? O que você pensa sobre essa investigação interna? Porque o próprio Leandro, hoje de manhã, falou que muitas pessoas envolvidas ainda estão trabalhando na Petrobras. Esse é um ponto. Estão lá dentro. E como é que essa investigação pode ser conduzida com essas pessoas ali dentro, internamente ali, que participaram, envolvidas? Eu acho que um aspecto fundamental aí é a pressão popular e o envolvimento do próprio presidente da República. Eu conversei hoje à tarde com o Demore acerca desse tema. Houve um processo de investigação já em 2012 e que foi abafada, tá? Dentro da própria Petrobras. Exato. Agora, a questão fundamental aí, o que a gente está tratando aqui, gente, é um crime de lesa pátria contra o Estado brasileiro, e não somente contra a Petrobras, que é a nossa maior estatal. A gente está falando aí de uma tecnologia para lidar com xisto que é sem precedente, só o Brasil e a Petrobras tinha isso. Isso foi desenvolvido à custa de tecnologia e investimento em pesquisa com dinheiro do contribuinte nacional. Então, na medida em que você tem uma figura, o senhor Jorge Hardet, são essas acusações que pesam contra ele, que entra com o seu próprio laptop dentro de uma empresa, promove uma pirataria industrial e vende isso para quem quer que seja, o que está se produzindo aí
é muito deletério para toda a nação brasileira, não só para a Petrobras. Então, me parece que a coisa agora ganhou um outro caráter. O Jean Paul Prates, muito em virtude, absolutamente em virtude da denúncia que foi feita pelo ICL e do trabalho brilhante de jornalismo investigativo do Demori, está diretamente envolvido com isso, mas me parece que seria o caso do próprio presidente da República se manifestar, porque existe uma afronta à soberania nacional. E só para encerrar minha fala, por exemplo, com muita frequência, as pessoas gostam de comparar o que se faz nos Estados Unidos, por exemplo. Eles têm, nos Estados Unidos, o que eles chamam de Sedition Act, que é um ato para prevenir que não se cometam atos de traição, por exemplo, que é precisamente o que isso caracteriza. A punição prevista em lei pelo Sedition Act é a pena de morte, é a pena capital, ou prisão perpétua. Veja, por exemplo, o que o regime estadunidense fez com o Julian Assange, que não foi um cara que denunciou, que vazou segredos industriais para comprometer o Estado americano. Ele simplesmente denunciou crimes de guerra e ele teve a sua vida arruinada. Imagina se isso acontece, por exemplo, numa nação como os Estados Unidos, as consequências seriam impensáveis, Roberta. Me parece que é o caso do presidente da República se envolver nessa questão para que isso ganhe um peso irrefutável e essas pessoas sejam punidas. Excelente trabalho do nosso colega Leandro Demori, não é, Helder? Exatamente. Ontem ele esteve comigo e com o César, lá na live da Galãs Feios, explicou essa história, ele já tinha falado aqui no ICL, na parte da manhã, com o Eduardo Moreira, e eu achei muito importante também o posicionamento do presidente da Petrobras, o Jean Paul Prates, que ligou na hora ali, já avisando que iria investigar o caso. E aí, né, essa denúncia mostra também a hipocrisia dessa turma da Lava Jato. Uma turma que atuou ativamente para destruir as gigantes nacionais, para destruir a Petrobras, porque em todo lugar do mundo o que se faz é investigar os diretores. Você tira os diretores, afasta os diretores, investiga os diretores e, se eventualmente eles tiverem culpa, eles são punidos. Mas as empresas não, porque você não pode atacar a soberania do país. Você não pode atacar a economia de um país como o nosso. E eles fizeram exatamente isso. Só que, em paralelo, tinha o Deltan querendo se apropriar de dinheiro que foi recuperado, tá? E o pai da Gabriela Hart fazendo isso daí. As pessoas são hipócritas dentro da Lava Jato e são pessoas que quiseram tomar o Brasil com um projeto político que estava rolando dentro do MP, dentro do judiciário, na cara dura. E o pior, com defesa diária da imprensa, que mostrava essas pessoas como grandes heróis. Vendiam o Deltan e o Sérgio Moro como grandes heróis do Brasil, gênios da raça. E, ao mesmo tempo, faziam o quê? Criminalizavam a atividade política. Deu no que deu. Depois o pessoal não entende como é que uma pessoa se vendia como um outsider, apesar de não ser, mas que se vendia como um, estilo Bolsonaro, virou presidente do Brasil. É impressionante como a mídia e outros setores da sociedade não têm a menor vergonha de fingir que não tem parcela de culpa nessa história. E tem muita, viu? E tem muita. Vocês lembram? Vocês têm idade para lembrar? Todo dia de manhã, ligando a TV, é aquelas operações espetaculosas, prendendo as pessoas e, ao mesmo tempo, dando voz para o Sérgio Moro e o Deltan como grandes heróis, gênios da raça, heróis nacionais. Exato. Eu fico pensando também, né, Guga, porque a imprensa criou esses super-heróis, né? Eu já falei isso aqui também. E daí, como desmascarar esses super-heróis? Porque é um problema que volta para a redação, que volta para os jornalistas. O criador matando a criatura. Exatamente. De que maneira você vai falar, poxa, peraí, não era bem isso? A gente se enganou, errata? Mas a imprensa, em parte, está fazendo isso. Tem uma parte da imprensa que foi morista e que, de fato, está reconhecendo que o Sérgio Moro foi uma espécie de o que aconteceu na guerra do Iraque com os Estados Unidos. Ali, a imprensa americana toda aceitava o que o governo passava sem questionar,
por uma questão de patriotismo, que seja, e a imprensa acabou sendo feita de otária nos Estados Unidos, e depois reconheceu isso. Aqui, o nosso Iraque é a história do Sérgio Moro. A imprensa também está reconhecendo que foi feita de otária, que não questionou o que deveria questionar, que aceitou demais. Então, não toda a imprensa, mas parte da imprensa está fazendo esse trabalho, é importante. Pois é. Bom, esperamos a reportagem, então, no Jornal Nacional, porque eu acho que né, enfim... A Globo tem que fazer mais que os outros. A roupa de super-homem, né? Então, assim, vamos ver como é que vai ser esses próximos capítulos aí, ou se ela simplesmente vai se calar, né? Há essa possibilidade também. Hélder Maldonado, bom feriado para você. Obrigada por participar aqui do Série Segunda Edição. Valeu, gente. Bom feriado para vocês também. Estamos de volta na semana que vem. Obrigado pelo convite mais uma vez. Valeu, galera. É nóis. Valeu, Hélder. Boa noite, querido. E como falamos em Leandro Demore, vamos lembrar que segunda-feira tem a estreia do Desperta ISL às 7 horas da manhã. O Leandro vai ler os principais jornais do Brasil e do mundo, vai fazer uma análise. Então é importante você, antes de sair de casa, se conectar com o Leandro, porque aí você vai ter assunto para o dia inteiro e com uma análise diferenciada, né? Um olhar apurado de quem vai te dar um norte, eu acho que uma reflexão importante sobre tudo que a gente lê e tudo que chega de informação para a gente, principalmente de manhã, né? Que bomba jornal, bomba newsletter, é tudo de manhã, né? Exato, e esse é um ponto fundamental, e daí todo o peso do ICL, e por isso a gente está na liderança, com frequência, estamos na liderança de audiência no noticiário noturno, porque a gente traz uma visão crítica, integral de uma questão, entende? Que a mídia corporativa simplesmente não pode fazer, porque eles não podem expor a integralidade de questões que envolvem os seus patrocinadores. Com o ICL não tem isso. O ICL se financia através de cursos, através de promover o conhecimento, através de endereçar essas questões de uma forma muito mais integral. Imperdível, Desperta ICL, na segunda-feira, 7 horas da manhã. E eu vou estar também, né, Rô? Não sei se eu já estou me antecipando, mas eu vou estar amanhã no ICL, às 7 horas da noite, com o próprio Demore. Amanhã então, tem live. Exato, tem Vende uma seu live. peixe aí, Calejão. Aproveita, amanhã tem a live às 7 horas da noite. Eu vou estar com o Leandro Demore. A gente vai bater um papo a respeito do novo programa dele, a respeito do caso Petrosix, que ganhou uma repercussão imensa na mídia, e a gente vai tratar também as pautas do dia, considerando o que tiver mais quente em destaque aí. Então eu convido a comunidade ICL, todas e todos que nos assistem nesse momento, amanhã, sexta-feira, 7 horas da noite, eu e o Leandro Demore estaremos ao vivo aqui com vocês. Tá certo. Imperdível. Amanhã tem live, segunda-feira, estreia do Desperta ISL. Minha esposa já está aguardando, que ela sai cedo. Ela falou, eu saio cedo de casa e não tem nada no ICL cedão, agora vai ter o Demore. Ela está toda empolgada já. É isso aí. Já está aguardando lá no streaming. Pronto, ó, só também aqui, Calejão. ICL Notícias 2, amanhã, 7 da noite, com Calejão e Leandro Demore. É isso aí. Recado dado, vem peixes vendidos. Obrigado. Querido. Vamos aos destaques, porque, enfim, não tenho como não falar, né? Eu sou uma pessoa muito ligada aos esportes, eu sei que você surfa, eu não surfo, mas, enfim... É uma violência contra a mulher que aconteceu, um caso muito grave, né, da surfista norte-americana Sarah Taylor, que foi agredida por um brasileiro que se diz surfista, né, porque não é uma atitude de surfista, definitivamente, João Paulo Azevedo, conhecido como JP, após um desentendimento numa praia em Bali. O que aconteceu? Olha, a Taylor vem descendo a onda, vocês viram que logo no comecinho da imagem tinha uma pessoa ali ao lado dela. Muito bem, JP, amigo desse menino que não conseguiu, desceu a onda. Cara, inacreditável. Deu-lhe uma porrada. Inacreditável. É revoltante. Eu não tinha visto ainda. E realmente dá choca. Aí, como se não bastasse, a confusão continuou na areia. Olha que vergonha. Então, assim, 2 brasileiros envolvidos nesse absurdo. E eu fico me perguntando, primeiro, né? Se esse surfista tem algum patrocínio no bico da prancha dele, porque se tiver patrocinador, olha o elemento que leva a sua marca para o surf e para o mundo. Assim, ele já perdeu. Eu não vou usar a audiência aqui do ICL, mas ele já perdeu. Ele já foi desligado da marca que o apoiava. Agora, Rô, a meu ver, o que está em jogo aí é uma tentativa de homicídio, tá? Porque você tem
2 homens adultos atacando uma mulher. Eu não consigo relativizar isso para uma mera agressão física. A meu ver, o que está em jogo aí é uma agressão física. Primeiro porque já na própria onda ele estava errado. No surf, você não pode simplesmente descer na frente da pessoa que já vem surfar. Com certeza. Isso até no campeonato caracteriza uma interferência. Prioridade. Agora, ainda que esse não fosse o caso, e ainda que fosse um homem, você achou que era uma boa ideia se conduzir dessa maneira? Esse que é o pior. Guga, ele falou, achei que fosse homem. Ah, se é homem, então você dá porrada. A desculpa dele é essa. eu Ele achei achou que que fosse- se eu é achei que ela homem, tá fosse um liberado a homem. gente pra cima. Exatamente. Olha, primeiro que eu Sabe? suspeito muito que ele realmente achasse que fosse um homem. Eu acho que ele partiria para cima independente de ser homem ou mulher. Eu acho que ele, inclusive, entendeu o que estava fazendo. E tem uma corrente na internet hoje em dia de reacinhas que estão querendo usar esse discurso de direitos iguais, de mulher ter o mesmo tratamento no mercado de trabalho que o homem tem. Eles querem pegar esse discurso e reduzir para uma coisa: o homem então pode devolver se for agredido. Nossa. Nem aconteceu agressão aqui, mas eu tô vendo isso e tá me assustando. Eu tô vendo cada vez mais nas redes sociais, a gente vê no Twitter, os caras botam um vídeo de uma mulher, às vezes, sendo agressiva com alguém, empurrando alguém, levando um soco e pergunta: e aí, exagerou? Como é que é? E as pessoas nos comentários, muitos dizendo que talvez devesse só devolver com empurrão também, ou então concordando. Como devolver com empurrão? Não faz Mas mal. é uma coisa inacreditável. Não Então, acredito. assim, tá tendo um discurso que eles estão tentando se apropriar dessa questão do feminismo, da luta pelos direitos iguais, para tentar jogar para frente a agressão contra a mulher. Tem os reacinha que estão nessa. É muita ignorância, porque isso é não entender absolutamente nada sobre Podre feminismo. podre. Nada. Guga, vai lá. Outro que é podre, já que eu estou falando de podres, o meu destaque é mais uma vez o Nicolas Ferreira. Estou me tornando repetitivo, mas esses caras fazem tantas coisas que a gente repudia que ele acaba se destacando de alguma maneira. Mas dessa vez, pelo menos, é ruim para ele. O Ministério Público lá de Minas Gerais resolveu que vai processá-lo por transfobia. Ele vai ser processado por transfobia, mas não é por conta do dia que ele subiu lá na tribuna com a peruca. Aquilo ali ainda pode se transformar num processo também, mas via STF, já que ele tem foro privilegiado. Essa história é de antes. Quando ele era vereador, ele usou um vídeo que a irmã dele fez, entrando num banheiro de uma escola privada de Belo Horizonte e filmando uma menina transexual. Ele pegou esse vídeo para espalhar, para atacar, para dizer que um homem pode se passar por mulher e entrar no banheiro e colocar as pessoas em risco por ser um potencial estuprador. A pessoa que ele gravou, essa menina, tinha apenas 14 anos de idade. Mesmo assim, ele quis levantar essa imagem de um potencial estuprador para difamar e para atacar como um todo os transexuais. E por conta disso, não é um ataque isolado, é uma demonstração de preconceito, ele está sendo processado por transfobia. Espero que pague. Esse sujeito realmente, ele é alguém que a gente não tem como ter o menor apreço. É um sujeito covarde, é um sujeito oportunista, é um sujeito que não tem nada para acrescentar na política, mas que, enfim, consegue surfar no preconceito, no ódio, para conseguir voto. Então, espero que ele pague pelo que ele fez. É preciso um freio, né, desse menino. Vai lá, César. O meu destaque é um pouco mais leve para a gente terminar aí a... Quinta-feira Santa. Exatamente. Tem essa questão que o Brasil... eu separei especificamente essa publicação do Reinaldo Azevedo, porque o Reinaldo foi uma pessoa que participou ativamente da construção do antipetismo, foi ele que cunhou o termo petralha e esse tipo de coisa, e agora a gente vê a publicação dele dizendo: o Brasil voltará a participar do encontro do G7, ou seja, é o Brasil de volta na mesa das grandes discussões, dos grandes debates mundiais. Lula é tratado como coisa do passado só por setores da imprensa brasileira. Ideologia misturado com rancor burro. A última vez se deu em 2008, antes 2003, 2005 e 2006, sempre no governo Lula. Então, parece, isso é coincidência? Que quando a gente tem um estadista de verdade conduzindo a nação, a gente alcance aí o posto de sexta maior economia do mundo, a gente faz parte de reuniões do G7. Nesse momento, enquanto a gente conversa,
O Lula está conversando, ao que tudo indica, pelo menos assim estava agendado, essa conversa com o primeiro-ministro japonês, que nesse momento deve estar formalizando o convite para a reunião do G7 que acontece no Japão. Uma ótima notícia, demonstra de uma maneira muito sólida, muito empírica, como esse novo governo está reinserindo o Brasil no jogo da geopolítica global, Rô. Só uma informação, o Bolsonaro não foi convidado em nenhum ano. Nenhuma ocasião. O Brasil sempre era convidado e desde que o PT saiu do poder, o Temer eu acho também não foi, mas o Bolsonaro em nenhum ano. Exato. Ele foi convidado e os primeiros meses de Lula ele já está sendo convidado. Ótimo ponto, Lula. Muito bom. É isso aí. Gente, quinta-feira é hora de saber como é que foi o fechamento do mercado financeiro com Débora Maganha. Boa noite, Roberta, Calejão, Guga e para todos que estão em casa. Hoje, nessa véspera de feriadão e num dia sem divulgações relevantes, a famosa agenda esvaziada, nosso índice continuou repercutindo os principais destaques observados na semana e seguiu tendência já vista nos outros dias. Mesmo com o afastamento dos rumores ontem, a situação da Petrobras e da política de preços continuaram no radar, com o mercado temeroso que a nova precificação prejudique os acionistas que não querem abrir mão de seus lucros. Outro setor que ficou no radar e tem sofrido para conseguir algum ganho foi o de consumo, não só porque ele é mais sensível aos ciclos econômicos e a um cenário de crédito mais restrito, mas porque o setor está na mira do governo. O BTG divulgou um relatório que mapeou os setores que possuem benefícios fiscais e que, por isso, podem entrar no radar da reforma tributária. O mercado reagiu a isso de forma negativa e o índice que reúne as ações do setor caiu 5,34% nessa semana. Hoje, o segundo destaque, Roberto, é para quem tem fundo ficar de olho. A Anbima soltou o relatório trimestral de fundos, que, de uma forma geral, tiveram variações negativas de patrimônio. E o que isso significa? Essa variação mostra para a gente que os fundos tiveram mais resgates do que aplicações. Então, saiu mais dinheiro dos fundos do que entrou. Entre as categorias que a gente tem de fundos, o tipo coroado com o pior desempenho de patrimônio foram os multimercados. E aí eu trouxe um gráfico para a gente entender por que isso aconteceu. Eu separei os principais fundos dessa categoria que trabalham com vários mercados e sem nenhuma aplicação específica, então o gestor tem bastante liberdade. Nessas barrinhas roxas, a gente tem o rendimento desses fundos no ano, ou seja, quando eles renderam até março. E nas barrinhas azuis, a gente tem o quanto eles renderam em relação ao CDI, que é o quanto a gente ganharia sem risco no mesmo período. Esse CDI está na linha laranja. Olhando para os gráficos, então, a gente vê que os principais fundos multimercado, só 2 conseguiram ganhar no CDI. Isso tem acontecido porque a taxa de juros está muito alta e porque os outros mercados, como as ações ou as moedas, estão com dificuldade de alçar ganho. Olhando só para esse primeiro trimestre, quem investiu sem risco nenhum, em média, ganhou mais do que quem correu risco nos fundos. E foi justamente essa busca por investimentos mais seguros que levou os fundos multimercado a terem mais resgates e ficarem com esse destaque negativo. Eu fico por aqui, uma feliz Páscoa para vocês e na segunda eu estou de volta. Obrigada, Débora. Bom feriado para você também. Bom, Calejão, só repetindo e reforçando, amanhã, às 7h, você está com o Leandro Demore. Temos live, eu e o Demore, aqui no ICL, 7h. A gente vai discutir tudo isso que a gente vem abordando aí, sobretudo considerando o PetroSix, as principais notícias do dia. Vamos fazer um apanhado geral. Está bem interessante, espero que vocês gostem. Venham com a gente amanhã, sexta-feira, 7h. Mas tem outra live amanhã antes, né? Com o William De Luca, às 8h, tá certo? Só confirmem para mim, é às 8h? 8h tem outra live com o William De Luca e Edu Moreira, então não perca, amanhã é dia de live. Elo Vilela também está nessa barca das 8h. Bom programa para vocês. Valeu, querida. Vou estar off, mas enfim, sei que descansa, tá super bem pilotado. Beijo para você. Guga, foi um prazer receber você aqui no estúdio. Volte sempre, volte meu, mais. Adorei. Aproveitar que eu estou aqui e dizer, olha, a galera do ICL tá ali na frente do Prêmio Best, hein? Então continua deixando a gente na frente ali, entre essa os 10. fase termina na segunda-feira agora, gente. Já é agora? É, dia 10. Então votem no Guga Noblar, votem em mim, no time ICL,
que a gente precisa do apoio de vocês aí para ficar no top 10 já e para ir para a final. Exato. Que depois já tem 10 que eles vão selecionar agora, eu acho que depois vão selecionar mais 10. Deixa a gente já na primeira leva aí, eu acho que, né, é isso facilita. Aí. Prêmio Best, votem na gente. Vou valeu. botar uma pimentinha aqui, porque também pode votar em quem não gosta, né? Eu Também. adoro essa votação também. Um beijo, gente. Bom feriado para todo mundo. Segunda a gente se vê. Tchau, Fiquem tchau. bem. Tchau, tchau. Boa noite.